Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar o nosso curso de Direito Tributário, aula 1, e eu vou explicar para vocês o que são tributos e vou falar das 5 espécies tributárias. Vamos começar? Então, de olho aí no slide. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu vou falar sobre a atividade financeira do Estado. Se você pegar qualquer livro de direito tributário, você vai verificar que provavelmente o primeiro capítulo do livro versa sobre esse tema, essa temática. E aí, para a gente explicar o que seria a atividade financeira do Estado, eu trago 2 perguntas aqui para vocês, né? Primeiro, para que existe o Estado? E segundo, qual que é a sua finalidade? Se nós fizermos uma analogia aqui com a iniciativa privada, com as empresas privadas, você vai perceber o seguinte: uma empresa ela tem também uma finalidade, só que a finalidade da empresa é o lucro. Nenhum empresário abre um negócio para ter prejuízo, não é mesmo? Então, toda empresa tem como finalidade o lucro, a busca do lucro. Por outro lado, o Estado não tem essa lógica. A finalidade do Estado é o que nós chamamos de bem comum, o bem coletivo, o bem-estar de toda a sociedade. Então, é para isso que o Estado serve. E para atingir esse objetivo, o que o Estado precisa? Ele vai precisar de angariar recursos públicos que a gente chama de receita pública. Essa receita é o que vai custear as políticas de saúde, de educação, de transporte, de mobilidade urbana, enfim, todas as outras políticas para manter o funcionamento da sociedade e o bem-estar coletivo. Aqui tem um ponto interessante que a gente precisa diferenciar. Essa receita pública ela pode ser categorizada, na verdade é uma categoria usada muito pelos financistas, em 2 subespécies. A primeira subespécie a gente chama de receita originária e a segunda subespécie nós chamamos de receita derivada. Professor, explica melhor isso daí. Qual que é a diferença das duas? Bom, vamos lá. No próximo quadro, o quadro esquemático, eu vou detalhar essa diferença com bastante cuidado para que fique bem claro para vocês. Porém, para antecipar a nossa conversa, a gente pode dizer o seguinte: a receita originária ela é obtida a partir do patrimônio do próprio Estado. E a receita derivada, através de uma lei de forma compulsória, ela obriga nós, os contribuintes, a pagar os tributos. Então, o objeto de estudo do nosso curso, que é Direito Tributário, não são as receitas originárias. O objeto de estudo são as receitas derivadas e essa classificação também recebe 2 subníveis, 2 subclassificações, que são os tributos e as multas. Então, o objetivo do nosso estudo, nesse curso, nessa aula de hoje, aula 1, é conhecer a definição do que são os tributos e quais são as espécies tributárias que compõem o nosso sistema tributário nacional. Tudo bem? Vamos avançar para o próximo slide. E aí eu vou falar para vocês agora. Na verdade, eu vou apresentar um quadro esquemático que faz essa diferenciação. Então, se você olhar aí no nosso slide, você tem 3 colunas. A primeira diferencia a receita pública em originária e derivada, que foi o que eu acabei de falar para vocês, explicar para vocês. Segunda coluna eu tenho as características e a terceira eu tenho um exemplo. Então, dá uma olhada aqui. O Estado obtém receita pública. Essa receita pública é para custear as políticas públicas. E essas receitas podem ser obtidas de 2 formas. Se ela for originária, essa receita originou do patrimônio do próprio Estado. Se ela for derivada, ela originou-se do patrimônio do particular. No caso, nós, contribuintes, via tributos ou multas. Então, aqui eu já apresentei as características. A receita originária é quando o Estado explora o seu próprio patrimônio e a derivada é quando o Estado, através do seu poder de império, obriga, a partir de uma lei, nós, contribuintes, pagarmos os tributos ou as multas. Tudo bem? Acho que ficou claro aí, deu para dar um exemplo, né? E aqui a gente precisa saber que, reforço a ideia que o objeto de estudo desse nosso curso são as receitas derivadas, em especial os tributos. Próximo slide. Eu vou apresentar agora para vocês a definição do que seria tributo. Se você observar aí na lousa, no nosso slide, você vai ver que é uma definição de tributo, ela está lá no artigo 3 do Código Tributário Nacional, portanto ela está normatizada, mas não é uma definição que nos ajuda muito.
Olha lá, se você lê a definição, né, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa definição, para quem está começando o estudo do direito tributário, ela não vai ajudar muito a gente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desdobrar essa definição e, ao final desse desdobramento, a gente vai ter um entendimento mais claro, um conceito, né, um entendimento, uma compreensão mais clara do que seria tributo. Bom, eu vou começar falando sobre esse primeiro trecho aí que eu grifei em amarelo. Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então vamos traduzir assim, ó. Vamos traduzir prestação por pagamento. Então tributo é um pagamento pecuniário, ou seja, em moeda, cujo valor nelas possa exprimir. Na verdade aqui é até um pleonasmo, né? O legislador que elaborou o Código Tributário Nacional, quando ele fala que é em pecúnia, em moeda, é o mesmo sentido, né? Ele reafirmou duas vezes a mesma coisa. Mas todo esse trecho que está em amarelo, ele fica traduzido de forma bem simples assim. Tributo é um pagamento em moeda que a gente vai fazer para o Estado. Esse pagamento tem que ser em moeda corrente aqui nacional. Então, no nosso sistema tributário nacional, nós só pagamos tributos em moeda nacional, no caso real. Professor, eu posso pagar tributo com o meu trabalho ou com serviços, né, em labore, ou com serviços e produtos? Não. O nosso sistema tributário não permite essa possibilidade. Você não pode, por exemplo, você fornece alimentos para uma escola e aí você está devendo IPTU, ou melhor, IPVA para o governo do estado de São Paulo. Você não pode pagar esse tributo com os serviços ou produtos que você oferta para a escola. Isso não pode acontecer. Então, resumidamente, tributo é um pagamento em moeda. Aqui no Brasil, no nosso sistema tributário, pago em real. Existe uma exceção, que é o pagamento da ação de bens imóveis. Essa é uma peculiaridade que existe no nosso sistema tributário nacional, mas como eu disse, essa não é regra, é uma pequena exceção. Então, via de regra, pagamento de tributo com dinheiro. Segundo ponto, compulsório. Esse aqui é muito simples. O tributo, ele é compulsório, ele é obrigatório. Você não precisa decorar a definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, você precisa entender. Se você já imaginou se o pagamento de tributos no nosso país fosse voluntário, paga quem quer, provavelmente ninguém iria pagar. Por isso que o legislador fez questão de colocar isso na lei. Compulsório, sinônimo de compulsório, é obrigatório. Então você não pode se esquivar do pagamento de tributo se você materializar o fato gerador. Então esse é bem simples. Eu já vi até umas questões de concurso, o pessoal que estuda para concurso aí também, eles colocam a definição do tributo e falam, tributo é toda prestação pecuniária voluntária em moeda cujo valor nela se possa exprimir, ou facultativa em moeda cujo valor nela se possa exprimir. O pessoal lê, soa musicalmente bem, parece que a definição está correta, mas por alterar uma única palavra já dá um significado completamente diferente. Então, tributo não é facultativo, não é voluntário, tributo é compulsório. Terceiro ponto, que não constitua sanção de ato ilícito. Nesse ponto aqui, é onde reside a diferença entre tributo e multa, que eu mostrei no slide anterior. No slide anterior eu mostrei as receitas derivadas e as duas subclassificações, tributos e multas. O tributo e a multa têm praticamente a mesma definição, só que o tributo não constitui sanção de ato ilícito, a multa sim. Professor, explica melhor, o que seria isso? Você vai sair de carro, está passando numa avenida aí, que o limite de velocidade é 110, numa avenida que o limite seja 60, 70 por hora. Aí você passa a 120. Você cometeu uma sanção, você cometeu um ato ilícito. E, por conta disso, você vai ter uma sanção pecuniária, você vai pagar uma multa de trânsito. Essa infração, ela vai te atingir do ponto de vista pecuniário. Se isso ocorrer, se o Estado arrecadar uma receita pública fruto de uma infração, por conta de uma sanção de ato ilícito, eu não posso categorizar essa receita como tributo. Essa receita vai ser categorizada como multa. Tudo bem até aqui? É justamente nesse ponto que reside a diferença entre tributo e multa. O tributo é receita pública, é pagamento pecuniário,
porém não pode ser fruto de sanção de ato ilícito. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, prestação instituída em lei. Quando eu mostrei no slide anterior para vocês aquele quadro esquemático, nas características da receita derivada eu falei que é o Estado se utilizando do seu poder de império, obrigando os particulares a contribuir. Então, se você materializa o que está na lei, materializa o fato gerador, você não pode se esquivar do pagamento, porque todo tributo está definido em lei. Então, por exemplo, no município X aqui do Brasil, está definido na lei que ser proprietário de imóvel em área urbana, você vai ter que pagar o IPTU. E aí, Daniel adquire um imóvel em área urbana, materializando a hipótese de incidência, né, dando origem ao fato gerador, e aí eu tenho a obrigatoriedade de pagar esse tributo. Portanto, isso estava definido em lei. Tudo bem? Então, não existe cobrança de tributo que não esteja definida em lei. Isso é muito importante a gente ter essa observação também. Por fim, né, o último ponto, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui também é interessante observar que o legislador que elaborou o artigo 3º, ele pensou o seguinte, nesse ponto ele estava falando em relação à cobrança do tributo. E a cobrança é a atividade administrativa vinculada, plenamente vinculada. Não existe margem de discricionariedade para a autoridade fiscal na hora da cobrança do tributo. Então, por exemplo, eu sou autoridade fiscal. Eu não posso falar, poxa, mas eu conheço essa pessoa, minha ex-aluna, meu ex-aluno, eu vou abrir mão da cobrança desse tributo para essa pessoa porque é uma pessoa muito legal. Isso não existe. A cobrança é vinculada em lei. Materializou o que está na lei, você tem que pagar o tributo. Perfeito? Bom, resuminho aqui do que seria o tributo, então. É um pagamento que você vai fazer para o Estado, que compõe a receita pública do Estado. Esse pagamento é em moeda corrente, aqui no caso Brasil, no nosso sistema tributário nacional real. Esse pagamento ele é compulsório, você não pode se esquivar do pagamento, desde que tenha materializado o que está na lei. E não existe margem de discricionariedade para quem vai cobrar o tributo. Isso é a definição assim detalhada, mais destrinchada do que seria tributo. Bom, avançando para o próximo slide, nós temos as espécies tributárias. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês agora? Vou apresentar 5 espécies tributárias que nós temos no país. Dá uma olhada aqui agora no slide. Então, as espécies são os impostos, as taxas, CDM, a contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, lembre-se o seguinte, para o Estado atingir a sua finalidade, ele precisa de receita pública. Essa receita pública ela é obtida através das receitas originárias e derivadas. As receitas derivadas se desdobram em outras 2 subespécies, que são os tributos e as multas, e os tributos são compostos por 5 espécies tributárias e elas estão aí na tela para vocês darem uma olhada. Para finalizar nossa aula, eu adianto que na aula 2 a gente vai tratar da primeira espécie tributária, que são os impostos, e aí eu vou apresentar os 12 impostos instituídos no nosso sistema tributário nacional e um imposto que ainda não foi regulamentado, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que compõe os 13 impostos do nosso sistema. Bom, para a gente finalizar a nossa aula, próxima aula a gente vai conversar sobre os impostos. Eu vou falar da competência dos entes federados em instituir, fiscalizar e arrecadar esses tributos. E aí, se você gostou dessa aula e quiser acompanhar, se inscreve aí no canal, curte a nossa página para divulgar o nosso trabalho e que mais estudantes tenham acesso e assine aí as notificações, toque o sininho para que você possa acompanhar a aula 2, que será sobre os impostos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.